Oi, sabe, tem um capítulo na Bíblia que, nossa, é centro de debates há séculos. Mas e se a chave para entender esse capítulo não estivesse só no texto? E se ela tivesse literalmente esculpida nas rochas de um antigo centro de adoração pagã? É o que a gente vai explorar agora. Vamos ver como a arqueologia e a história revelam um significado completamente novo para uma passagem que muita gente acha que já conhece de cor. Parece uma pergunta meio maluca, não é? Mas acredite, a resposta está bem no centro de tudo. E ela revela por que a escolha do lugar onde Jesus fez sua pergunta mais importante foi um ato tão radical e, acima de tudo, intencional. Bom, tudo começa num lugar chamado Cesareia de Filipe. E como a gente vai descobrir, esse cenário era tudo menos um detalhe sem importância. Vamos tentar imaginar a cena. Um lugar que era o epicentro do poder do império e da adoração a ídolos. Tinha lá um santuário para Pan, o deus bode, e uma gruta enorme, esculpida na própria rocha, em homenagem ao divino imperador Augusto. Foi nesse ambiente, sabe, saturado de deuses falsos e poder terreno, que Jesus escolheu fazer a pergunta que iria definir sua missão para sempre. Mas calma, antes de chegar nessa pergunta, o clima já estava bem pesado. Uma atmosfera de alta tensão, de conspiração política mesmo. E é aqui que a trama engrossa. A gente tem dois grupos, os fariseus e os saduceus, que, olha, se odiavam. Pensa neles como rivais em absolutamente tudo. Os fariseus eram os tradicionalistas, mais populares. Já os saduceus eram a elite, os ricos que controlavam o templo e que, pasmem, hein, nem acreditavam em ressurreição. Inimigos mortais, mas que, de repente, se unem com um único objetivo: armar uma cilada para Jesus. A resposta de Jesus para essa aliança foi bem enigmática. Ele falou para terem cuidado com o fermento. Os discípulos, claro, ficaram confusos, acharam que ele estava falando de pão. Mas a questão era muito mais profunda. O fermento era uma metáfora para a doutrina deles, uma doutrina corrupta, legalista que estava em silêncio, contaminando a nação inteira. E é nesse ponto que a história salta das páginas da Bíblia para o mundo real. A arqueologia não só sugere, ela confirma que estamos falando de pessoas e lugares que realmente existiram. Pensa só nisso. Escavações revelaram a caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote que julgou Jesus. Encontraram também uma inscrição em pedra com o nome de Pôncio Pilatos. E o mais incrível de tudo, perto de Cesareia de Filipe, acharam uma inscrição que menciona a casa de Davi. Essa foi a primeira prova arqueológica fora da Bíblia de que a linhagem real do Messias de fato existiu. A história está literalmente gravada em pedra. Então, com todo esse pano de fundo de paganismo, intriga política e história real, Jesus leva seus discípulos para lá, para o norte. O palco está montado para o momento decisivo. Ele começa com uma pergunta geral, quase como se estivesse fazendo uma pesquisa de opinião. O que o povo andava falando sobre ele? Qual era o burburinho? As respostas eram todas nomes de grandes profetas. Eram elogios, claro, mas estavam todas erradas. O povo via Jesus como uma repetição do passado, sabe? Um grande profeta que tinha voltado. Ninguém ainda tinha sacado a verdade completa sobre quem ele era. Então, a pergunta se torna pessoal, direta. E Simão Pedro, inspirado, solta a declaração que ecoaria pela história. Ele não o chama de profeta. Ele o reconhece como o Cristo, ou seja, o Messias prometido da linhagem de Davi. E mais ainda, como o Filho do Deus vivo. Isso não era uma opinião humana, era uma revelação que veio do alto. E a resposta de Jesus a essa confissão que gerou nada menos que 2000 anos de debate. Vamos analisar o que as palavras rocha e chaves realmente significavam naquele momento e principalmente naquele lugar. Aqui, Jesus faz um jogo de palavras simplesmente brilhante. Ele muda o nome de Simão para Petros, que em grego significa uma pedra, um pedaço de rocha. Mas aí ele diz que vai construir sua igreja sobre esta pedra, que significa uma rocha maciça, um alicerce de verdade. A diferença é crucial. A fundação da igreja não é o homem Pedro, que era falível, mas sim a verdade inabalável que ele tinha acabado de confessar, que Jesus é o Cristo. E as chaves? Isso não tinha nada a ver com um cargo político ou uma linha de sucessão. As chaves simbolizavam a autoridade, a missão de proclamar o Evangelho. É essa mensagem que destranca as portas do reino para todo mundo que crê. E logo depois desse momento de revelação divina, a história dá uma virada dramática que mostra a fragilidade humana no seu nível mais extremo.
Pouquíssimos instantes depois de ser chamado de rocha, Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz. A resposta de Jesus é uma das mais duras de toda a Bíblia. O mesmo homem que foi a pedra da confissão agora se torna uma pedra de tropeço. E isso nos ensina uma coisa vital. Mesmo a pessoa com a maior das revelações pode se tornar um obstáculo no momento em que deixa de pensar com a mente de Deus e passa a pensar com a lógica do mundo. E a lógica do mundo sempre vai rejeitar o sacrifício e a cruz. Então, quando a gente junta a arqueologia, a história e a teologia, que tipo de estrutura vemos Jesus realmente construindo aqui? Vamos recapitular. A história começa no meio de templos de pedra para deuses falsos. Ela é confrontada por líderes focados no poder terreno, mas a igreja que Jesus funda não é feita de pedra. Seu fundamento é uma verdade espiritual, uma verdade revelada, e sua estrutura é uma comunidade invisível, construída sobre a rocha inabalável do próprio Messias ressuscitado. Se a fundação da igreja é uma verdade e não uma pessoa ou uma instituição, o que isso muda para a gente hoje? Pensar nisso altera completamente a nossa perspectiva sobre a natureza dessa igreja, seu propósito e sua incrível capacidade de resistir ao tempo.